Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Prática de Ensino, Concepção e Organização, aqui do curso de Ciências Biológicas. Como você já me conhece, sou a professora Amanda Gladys e hoje, como prometido, nós vamos tratar sobre as temáticas da unidade 2 do nosso livro, certo? Então, o que fala e o que tange a unidade 2? A unidade 2, ela trata sobre o processo de formação de professores e uma reflexão sobre a prática docente, né? Algumas proposições, algumas reflexões, mas ela tem esse intuito. E vocês já devem ter percebido que também pela minha fala, também pelas nossas aulas, que um dos intuitos, dos objetivos da disciplina é inquietar, é refletir sobre esse processo de prática de ensino, esse processo de formação de professores. Por quê? Porque ser inquieto, ser questionador e se permitir ser questionado é uma ação do professor, certo? Então, para a gente dar início à nossa aula, como de praxe, eu já deixo as nossas sugestões de literatura, né, de leitura, e aí eu trouxe o livro do Demerval Saviani, Escola e Democracia, que vai fazer uma importante reflexão sobre esses dois conceitos, tanto de escola quanto democracia, porém ele perpassa dentro das áreas das políticas de educação, da formação de professores e de todo esse contexto que envolve a formação humana, a emancipação humana e um olhar diferenciado para os nossos alunos. E de igual forma, deixo, o Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização do Libânio, em parceria com o Oliveira e com o Toshi, da editora Cortez, que também vai contribuir muito com vocês nessas inquietações, nessas reflexões e nessas ansiedades que a disciplina costuma causar, de forma geral em vocês. Bom, então, nós vamos falar sobre reflexões, proposições, mas reflexões do quê? Proposições do quê? Sobre proposições e reflexões da teoria e da prática, certo? E aí, de antemão, pessoal, antes da gente entrar dentro desse contexto, é o que eu costumo sempre fazer para vocês. É preciso que a gente entenda, que a prática de ensino na formação desses professores também perpassa por entender a história das leis, certo? A gente já fez esse processo, uma retomada disso, e eu já fiz esse discurso com vocês na aula 1. E por isso também que a gente começa com essa citação, com essa reflexão sobre a Constituição, nossa Constituição Federal de 1988. Então vamos lá. Nossa Constituição, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro do mesmo ano, é marcada por ser um divisor de águas entre um período militar e o início de uma nova democracia. Diante disso, nossa Constituição tem evidentemente seus ranços históricos e suas aspirações de futuro. E ao longo de seus 250 artigos e centenas de alterações que ela vem sofrendo ao longo do tempo, ela discorre também sobre educação. Por isso, pessoal, que eu trouxe até esse slide sobre essa organização das leis. Por quê? Quando a gente fala da prática de ensino e de todo esse contexto que envolve a formação de professores, nós estamos falando de uma organização dessas leis, de uma disposição hierárquica, certo? Porque as políticas públicas fazem parte desse processo. Porque entender a história dessas políticas públicas é entender também a história da formação de professores
e da prática de ensino para a formação desses professores, certo? Então, a primeira lei no topo das nossas leis, do topo do que rege a educação de todo o sistema, é a Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque ela dita toda uma organização, não só da educação, certo? Porque a Constituição, ela fala sobre temas de vivência em sociedade, temas pertinentes para a nação brasileira como um todo, certo? E dentre eles, nós temos a educação. Então, lá nos artigos 205 ao 214, nós temos ali aspectos gerais da educação, como direitos, acesso, a questão da educação de qualidade, enfim. Ela delibera questões gerais, mas não questões práticas, certo? Abaixo da LDB, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9.394, de 1996, certo? Que após a Constituição é a nossa lei maior de educação. Nela, nós temos então aspectos legais no que se refere à educação e à organização da educação brasileira. E em posição hierárquica, a LDB está abaixo da Constituição de 1988. E abaixo da LDB, nós temos as diretrizes e os pareceres, certo? Dentro da atualidade, dentro das discussões que nós temos atualmente, pessoal, e das próprias discussões que vocês puxaram, né, para mim lá na live da nossa primeira aula, nós falamos bastante sobre essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia. Lembra quando a gente trouxe, né, as reflexões da base, das habilidades, das competências e do trabalho com essas múltiplas linguagens que nós estamos tendo que trabalhar? Nós estamos falando também do preparo para o uso das tecnologias. E as diretrizes curriculares nacionais também falam sobre isso, pontuando que o uso de tecnologias da informação e de comunicação o ensino deve estar amparado nesse uso, no uso de metodologias, de estratégias e de materiais de apoio inovadores, certo? Então, nós já temos aí todo um olhar que dá um direcionamento para tudo que a gente viu na nossa aula anterior sobre isso. Mas o que é essa questão inovadora? O que é essa sociedade nova que nós estamos tendo como contato, né? Tendo como alunado, tendo como corpo discente, certo? Então, por este motivo, que como sempre de praxe eu costumo causar uma inquietação em vocês, e essa inquietação eu vou deixar aqui na aula, mas a gente vai debater isso na forma da live, porque eu acredito que vocês vão me trazer as considerações de vocês, nós vamos assistir 2 vídeos, certo? O primeiro é intitulado Recém-nascido na Era Digital, e eu deixo aí para vocês. Pessoal, vocês viram que é claro que esse primeiro vídeo ele tem todo um exagero proposital, né? Justamente para causar essa inquietação. Ele se trata de uma propaganda e a gente utiliza aqui no meio educacional justamente para causar inquietação com vocês. Mas essa nova geração que nos segue, né? Ela estará ainda mais inserida nesse meio digital do que nós. Nós já fomos inseridos no meio digital. As crianças que hoje nós temos, né, os adolescentes que hoje nós temos na escola já estão um pouco mais inseridos no meio digital do que nós fomos. E quem dirá os recém-nascidos que nós estamos tendo nesse novo contexto, nessa nova vivência, né?
Eu, como estou grávida, sempre falo, então, quem dirá a Catarina, que está aqui dentro comigo, o que será ela nesta era digital? Como estará a educação? Como estará a sociedade quando ela estiver na etapa escolar? Certo? E logo, né, é claro que a nossa prática de ensino, o nosso olhar para o ensino deve ser pautado todo com cuidado e passará por uma significação. Por quê? Porque nós precisaremos mudar a forma como ensinamos. Nós precisaremos, né? Lembre-se que sempre que nós estamos falando de educação, nós estamos falando de formação humana, de ideal de homem a ser formado. E isso implica sumariamente na nossa prática de ensino, na forma como nós ensinamos. E por isso, para deixar ainda mais vocês inquietos, eu trago um vídeo que não é tanto recente, mas que se refere à quarta revolução, revolução digital, à revolução industrial. Então assistam para que a gente possa refletir. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa.
A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bom, pessoal, vocês viram que esse vídeo já não é tão recente. Por quê? Porque algumas coisas que ali estão não se cumpriram. Mas fica claro, né, para nós que a convergência da nossa sociedade é para o digital. Que a nossa sociedade e, portanto, o ensino, né, sofrerá mudanças. Esse vídeo ele foi publicado bem antes da pandemia. E o que será que esse contexto da pandemia acelerou em todas essas informações que nós vimos no vídeo? O que será que mudará na nossa forma de ensinar? Bom, pensem aí, reflitam, de repente conversem com seus pares, debatam aí e vamos conversar mais sobre isso na live. O que vocês acham, de que forma vocês acham que isso vai impactar na nossa formação de professores? Veja, e aí eu deixo só mais um adendo. A nossa escola vai avançar ou vai regredir? Porque vejam bem, estarmos despreparados já não cabe. Não cabe, nunca coube, né? Mas nesse contexto que nós estamos vivenciando, não cabe mais. Então, feita essa inquietação, nós vamos então para as reflexões sobre a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1988
como eu disse, ela trata sobre a educação lá nos seus artigos 205 a 214, e aí que a gente vai dar uma perpassada por eles para entender de que forma, quais são esses aspectos gerais que eu disse que a Constituição trata no que se refere à educação e à formação de professores. Bom, ela pontua no primeiro artigo que a gente trouxe, que é o 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, não é somente dever do Estado, temos a família. E esse é a promoção desta educação. E ela deve ser incentivada com a colaboração da sociedade, de forma que o pleno desenvolvimento da pessoa, o pleno desenvolvimento humano, seja atingido. Certo que dela, né, saiam indivíduos próprios e preparados para o exercício da cidadania e uma qualificação para o trabalho. Então, nós temos duas vertentes de formação. Uma formação que é amparada no Estado e na família e com um olhar voltado para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, certo? E isso vai nortear toda a LDB e todos os documentos que virão até hoje no que se refere à organização de como ensinar nossos alunos e portanto, de como aprendemos enquanto professores. No artigo 206, pessoal, nós temos que esse ensino ele será ministrado com base em alguns princípios, alguns aspectos, certo? A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que é, né, um inciso desse artigo que veio ali também com a reforma do ensino médio, certo? E o inciso 3, que fala do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, que daí nós temos o projeto de lei 193. E aí, pessoal, que eu também trago mais uma inquietação para a gente discutir na nossa live. Pesquisem aí, PL 193 de 2016, certo? Que é um projeto de lei que hoje, né, está arquivado, que foi retirado pelo autor, mas que tratava do programa Escola Sem Partido. Vocês sabem o que é o programa Escola Sem Partido? Então, pesquisem aí, vejam as suas considerações, tracem as suas considerações, porque é um tema muito polêmico sobre educação e eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso também na nossa live. Então, pesquisem aí. PL 193 de 2016, que institui, né, que fez a tentativa de instituir o programa Escola Sem Partido. Bom, pessoal, dando continuidade, né, nós temos no artigo 208 a questão de que o dever do Estado será será efetivado mediante algumas questões. Primeiro, uma educação básica obrigatória, depois pelo acesso aos níveis mais elevados de ensino de pesquisa, criação artística, segundo a capacidade, é claro, de cada um. E, por último, pela oferta do ensino noturno regular, adequado a condições dos educandos. Então, vejam, além de todo esse olhar, né, de aspectos gerais, de dever, de Estado, de formação para o exercício da cidadania, de formação para o mercado de trabalho, a Constituição também, justamente visando essa formação também para o mercado de trabalho e uma democratização do exercício da cidadania, ela institui e pontua que deverá ser ofertado o ensino noturno de forma regular, né? Uma forma de estar adequado às condições dos educandos, porque cada indivíduo tem uma realidade e nós sabemos que o nosso país é extenso territorialmente e também é extenso de forma populacional. Então, é preciso tentar atender a todos. Em seguida, pessoal, no artigo 210, nós temos a delimitação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. E é atendendo esse artigo 210 que também nós temos a BNCC, certo? Porque ela estipula esses conteúdos mínimos para esta etapa de ensino, não só para o ensino fundamental, mas como, né, o artigo falava do ensino fundamental, ela vem em resposta a ele, certo? Sendo que no inciso 1º, ela coloca que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. E aí que eu trago e causo outra inquietação para vocês. De que forma vocês acreditam, né? E hoje é claro que o ensino religioso ele é facultativo, pessoal. A lei determina facultativo, não é obrigatório. Mas aí eu trago a reflexão para vocês. Vocês acreditam e acham, como depois até de fazer a leitura do projeto de lei, tecer as considerações de vocês, vamos debater, porque o projeto de lei da escola sem partido também entra dentro disso. Mas como vocês veem o ensino religioso nas escolas? Uma terceira inquietação para vocês. Em seguida, pessoal, nós temos então a Lei de Diretrizes e Bases, né, LDB 9.394 de 96, certo? A LDB, ela é, né, como eu disse, aquela lei que ela trata sobre os aspectos legais da educação, certo? E ela, claro, como toda lei, tem sua subdivisão em etapas, em momentos, e aí dentro próprio do nosso livro e dentro das aulas conceituais também a professora Adélia faz bem essa separação. E aí nós temos então alguns títulos e alguns, né, itens dela que vão tratar da educação, dos princípios e fins para a educação nacional, vai delimitar esse direito à educação e esse dever de educar, vai delimitar essa organização da educação nacional, vai delimitar os níveis e as modalidades de educação. Então, os níveis a gente viu na nossa primeira aula, mas a gente não chegou a compreender o que são essas modalidades, certo? Do que é composto esses níveis, né? A educação básica, as disposições gerais da educação básica no que se refere à educação infantil, fundamental e médio, a educação profissional, técnica, certo? A nível médio, a educação de jovens e adultos, a nossa EJA, a educação profissional e tecnológica, o ensino superior, o ensino, né, a educação especial, e também vai tratar sobre os profissionais de educação, os recursos financeiros e delimitar as disposições gerais e transitórias. Então vejam, pessoal, no que ela fala no que se refere à educação, né, que é o título 1. Por que eu trouxe também essa estrutura para vocês? Para que vocês saibam se localizar dentro da lei, certo? Mas dentro dessa estrutura, quando a gente fala do título da educação, a LDB pontua que a educação ela abrange todos os processos formativos que desenvolvem a vida, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência com os pares, no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa, também nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e em manifestações culturais. E esta lei disciplina, né, a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, como as escolas. E a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, olha como está atrelada essa formação que a gente viu lá na Constituição, preparo do exercício da cidadania e da formação para o mercado de trabalho. Por quê? Porque lá, né, se tem explícito e se diz, né, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Em seguida, pessoal, ela delimita o acesso à educação. Ela divide as responsabilidades da educação básica, que está sob três aspectos: o aspecto da União, dos estados e dos municípios. Então, a educação básica ela é de responsabilidade dessas três esferas: União, estados e municípios. A União tem que função? Ela tem uma função redistributiva e supletiva. Então, ela redistribui todas as verbas, as questões financeiras para as escolas. E ela presta também uma assistência técnica e financeira aos estados e aos municípios. Em seguida, os estados eles devem oferecer, conforme regulamenta a LDB, o ensino fundamental e o ensino médio. E já os municípios devem oferecer o ensino infantil e o ensino fundamental. Mas, professor, o ensino fundamental aparece duas vezes. Porque
em alguns municípios, em sua maioria, os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, fica a cargo do município, e os anos finais, que seria ali do 6º ao 9º, fica a cargo dos estados, certo? E aí, dando continuidade, pessoal, nós temos as diretrizes. Lembra que eu disse que abaixo da LDB nós temos as diretrizes? Então, as diretrizes curriculares na formação dos professores, elas trazem, né, a nível superior, elas trazem orientações, são diretrizes curriculares, né? Então, elas estão voltadas para os cursos de licenciatura porque elas tratam da formação de professores. E aí, o artigo 1, né, da diretriz coloca as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, porque antigamente nós tínhamos, né, graduação plena e curta, e hoje, né, não se usa mais o termo plena porque todas as licenciaturas são plenas, e constitui-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino, e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. E aí que eu trago, então, que a LDB fundamenta no seu artigo 21 o que seriam os níveis de educação. Então, nós vimos lá na nossa primeira aula e retomando aqui que nós temos 2 níveis, educação básica e educação superior. Dentro desses 2 níveis, nós temos as nossas modalidades, a nossa estrutura de educação se divide em níveis e modalidades, certo? Dentro das modalidades, nós temos a educação especial, a EJA, que é a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação do campo e a educação à distância. E dentro de toda essa organização da educação, pessoal, que é delimitada a partir desse artigo 21 da LDB, nós temos então que a educação básica, ela é formada de educação infantil, ensino infantil, fundamental e médio, que é composta, né, da educação escolar, que é regulamentada pelo artigo 21, e a educação superior, também regulamentada pelo artigo 21 e que compõe a educação escolar, ela é formada a partir da graduação e da pós-graduação, seja a nível stricto sensu ou lato sensu, né? Stricto que se refere aos cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e lato sensu que se refere aos cursos de especialização. Então, pessoal, quando nós falamos dos níveis de ensino, nós estamos falando de educação básica e ensino superior. O ensino superior, ele tem um ensino superior dividido em graduação e pós-graduação, mas é na educação básica onde a gente atua de forma mais incisiva que nós temos etapas e modalidades. Então, nós temos níveis, etapas e modalidades, assim como eu já relatei ali para vocês. Sendo o ensino fundamental delimitado nos anos iniciais e nos anos finais, a educação infantil também delimitada entre creches e pré-escolas, e dentro de todas essas etapas estão presentes as modalidades de ensino, que são as modalidades que a gente já conversou, sobre quilombola, indígena, educação do campo, certo? Profissional e tecnológico, especial e a EJA. Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, porque aqui a gente se propõe a discutir alguns temas, né? Eu trago para vocês, apesar das inquietações que eu deixei para a gente conversar na nossa live, que vocês puderam ver que nós temos uma infinidade de regulamentações que norteiam a nossa prática, que norteiam a nossa ação propriamente dita. Mas a gente tem que se permitir o contato com outras áreas, com outros olhares, e justamente permitir esse contato para que a gente tenha essa permissão com os nossos alunos e possa passar isso para os nossos alunos. Então, lembra que é o que eu comentei no início da nossa aula. Ser professor é se dar o direito de ser questionado. Nós temos que nos dar o direito de ser questionados. Nós temos que conseguir debater com os nossos alunos, certo? E isso, ele só vai nos amadurecer para a nossa atuação docente, certo? Mas
esse amadurecimento para ser questionado, todas essas questões, além de serem amadurecidas na nossa live, que a gente vai discutir esses temas que eu trouxe para vocês, também será tema da nossa próxima aula, no que a gente trata sobre os desafios docentes, certo? Porque os desafios, eles não devem nos entristecer, mas sim nos motivar, certo? Então, a educação, ela é desafiadora? Sim. A atuação do professor é desafiadora? Sim. Prática de ensino é desafiadora? Sim. Mas isso deverá servir para nos motivar, certo? E não para nos entristecer. Mas essa é uma reflexão que a gente vai amadurecer e olhar mais profundamente na nossa próxima aula. Te aguardo então na nossa live, pessoal. Um abraço e até mais. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.